podcast Segurança do Trabalho em Ação. Olá, hoje vamos mergulhar num assunto assim muito importante e que infelizmente às vezes só ganha destaque depois de uma tragédia, né? Segurança contra incêndio, principalmente em escolas e universidades. Exato. E para a gente ter uma ideia do tamanho do problema, olha só um dado do Instituto Sprinklers Brasil. Eles monitoram notícias de incêndios, tirando-os de casa e floresta, né? Sim, Só em 2015 foram 124 notícias de incêndio em instituições de ensino. 124. nossa, é muito. E o pior, eles mesmos dizem que isso é só a ponta do iceberg, né? Pois é. A estimativa deles é que esses números que saem na mídia podem ser, assim, menos de 3% do total real de ocorrências. Menos de 3%, então o problema é gigantesco e a gente nem sabe o tamanho direito. Exatamente. Uma subnotificação enorme e isso dificulta muito qualquer ação preventiva mais séria, né? Se a gente não conhece bem o risco. E São Paulo, olha só, é o estado que mais aparece nessas estatísticas reportadas. E é justamente por isso que a nossa conversa hoje vai se basear numa pesquisa feita aqui em São Paulo. Uma análise bem detalhada, né? Isso, uma dissertação de mestrado do Marco Aurélio Araújo dos Santos, lá da Uninove, de 2018. Ele foi investigar a fundo mesmo a situação da segurança contra incêndio numa instituição federal grande aqui da capital. Ah, o IFSP, o Instituto Federal de São Paulo, no campus São Paulo, certo? Esse mesmo. E o legal do estudo dele é que não fica só no problema físico, sabe? Ele olhou as falhas concretas, claro, mas comparou com o que a lei exige e foi investigar um negócio-chave, a tal da cultura de segurança. Cultura de segurança. A gente vai falar mais disso. Então a ideia hoje é entender o que essa pesquisa descobriu de mais grave. Onde que a lei não está pegando na prática e como essa cultura, ou a falta dela, influencia tudo isso. Vamos desvendar esses achados. Vamos lá. E para começar, é bom a gente lembrar que leis sobre isso não faltam no Brasil, né? Tem muita coisa. Tem, tipo o quê? Olha, tem a Norma Geral de Segurança do Trabalho, a NR 23, tem decretos estaduais como o de São Paulo, que é super detalhado sobre edificações e áreas de risco, tem Código Municipal. E as normas da ABNT, imagino. Aquelas bem técnicas. Também. Normas da ABNT para tudo, extintor, hidrante, sinalização, porta corta-fogo. E mais recentemente, depois daquela tragédia horrível, veio a Lei Kiss, né? Para tentar apertar o cerco em locais com muita gente. Ou seja, no papel, a gente está coberto. Mas aí você olha a realidade, a pesquisa do Marco Aurélio e os próprios números de incêndios que a gente falou. Mostram um cenário bem diferente, né? Especialmente em prédios públicos. A dissertação até lista vários incêndios que aconteceram em instituições federais entre 2009 e 2017. IFMT, o FRJ, IFAM. Nossa, vários lugares. Não é um problema isolado, então. Não mesmo. Parece ser algo mais sistêmico, sabe? E tem um detalhe interessante. Desde 2012, existe uma lei federal que criou o Dia Nacional da Segurança e Saúde nas escolas, 10 de outubro. A ideia era justamente, botar o assunto na pauta das escolas. E funcionou? A pesquisa viu se isso pegou? Pelo que a pesquisa apurou, parece que não muito. A data e o tema em si ainda são pouco conhecidos, pouco trabalhados no dia a dia das escolas. É como se a prevenção ainda não tivesse entrado na rotina escolar, sabe? Mesmo com a Constituição falando que segurança é um direito social básico, né? Artigo 6º, 7º, tá lá. Mas do direito no papel para a prática, seguro. Tem uma distância, né? Uma distância considerável. E é aí que entra esse conceito que a pesquisa usa bastante, a cultura de segurança. Explica um pouco melhor o que é isso. Basicamente, é a ideia de que a segurança não depende só de ter a regra escrita ou o equipamento instalado. Depende muito das atitudes, dos valores, das prioridades das pessoas ali dentro daquele lugar, daquela instituição. Como é que a segurança é vista? É levada a sério no dia a dia ou é só para inglês ver?
Entendi. É mais sobre o comportamento e a mentalidade das pessoas. E a pesquisa usa até teoria crítica para analisar isso, né? Falando de Adorno, achei curioso. Sim, usa para ir além da falha técnica, né? Para entender como essa mentalidade coletiva, essa cultura, permite que os riscos continuem lá. Eles falam em combater a semiformação. Semiformação? O que seria isso? É um termo do Adorno. Seria tipo uma consciência superficial, sabe? Que faz a gente acabar tolerando o risco, o perigo, sem se aprofundar nele. A gente sabe que tá errado, mas, deixa pra lá. Ah, tipo se acostumar com o perigo. Exatamente. A pesquisa usa uma citação do Adorno que fala como a cultura industrializada ensina a gente a tolerar condições ruins, até desumanas. E aí eles aplicam isso à segurança. As pessoas meio que se acostumam com o ambiente inseguro. Mas nunca aconteceu nada aqui. E aí normalizam o risco. Nossa, faz todo sentido. Essa normalização do risco deve ser uma barreira enorme para mudar as coisas. Com certeza. Cria aquela falsa sensação de segurança, né? Mesmo com tudo errado. Bom, vamos então para o estudo de caso concreto. O campus do IFSP aqui em São Paulo. Lugar grande, né? Mais de 34 mil metros quadrados, fluxo de mais de 5 mil pessoas por dia. O que a pesquisa achou lá dentro? Olha, o que a pesquisa documentou foi um cenário bem preocupante mesmo. Um raio-x dos problemas. Basicamente, quase todos os sistemas que são essenciais para a segurança contra incêndio tinham falhas. E não eram falhinhas pequenas, eram falhas graves, sistemáticas. Que tipo de falha, por exemplo? Dá pra gente ter uma ideia? Sim. Pega as saídas de emergência, por exemplo. Rota de fuga. Fundamental, né? Essencial. E o que ele encontrou? Rotas que eram bloqueadas direto, principalmente quando tinha evento no saguão, escada com coisa no meio atrapalhando, a passagem, tipo, encontraram até uma antena parabólica numa escada de emergência. Uma antena parabólica? Não acredito. Pois é, blocos de concreto em outra, corrimão que não continuava, ou com vão perigoso, rampa de acesso com porta no meio do caminho que não devia estar lá, piso escorregadio, sem sinalização para quem tem deficiência visual. E as portas corta-fogo, aquelas que tem que fechar sozinhas. Essas, então, um show de problemas. Aquele mecanismo que fecha uma folha depois da outra, sabe? Danificado. Acesso bloqueado com carteira de aluno. Barra antipânico que você só empurra para abrir. Quebrada. Quebrada, como sai numa emergência. Exato. E o cúmulo. Encontraram uma porta corta-fogo travada com arame. Com arame, meu Deus. Inutilizaram a porta. Exatamente. Impediram a função dela. E no auditório, as portas abriam para dentro, o que é proibido para locais de reunião. Estavam desalinhadas, sem a barra antipânico que é obrigatória. Enfim, as saídas eram um problema sério. Imagina o pânico num lugar desses se acontece algo. E os equipamentos para combater o fogo mesmo? Hidrante, extintor... Hidrantes, praticamente de enfeite. Acesso bloqueado por banco de sentar. Dentro do abrigo, cadê a mangueira? Cadê os acessórios? Cadê a chave para conectar a mangueira? Nada. Sem chance de usar, então. Nenhuma. Manutenção vencida, vazamento na rede, os extintores, que são a primeira coisa que a gente busca, né? Mesma coisa. Muitos vencidos, alguns, pasme, desde 2005, 2006. Nossa, mais de 10 anos vencidos. Pois é. Acesso obstruído, sem sinalização para indicar onde estavam, sem lacre, sem selo do Inmetro, sem aquele anel que mostra que passou por manutenção, irregularidade para todo lado. Na hora do aperto, a chance de não funcionar é enorme. E alarme, sinalização, iluminação de emergência. Coisas para avisar e guiar as pessoas. O sistema de alarme até existia, mas acharam a afiação da sirene desconectada, exposta. Desconectada? Então não ia tocar nunca. Exato. A sinalização de emergência em muitos lugares simplesmente não tinha. Onde tinha, às vezes era confusa. A pesquisa fotografou placa indicando para sair, atravessando uma parede. Placa indicando parede como saída. Isso é surreal? Surreal. E no auditório sem fotoluminescência, aquela que brilha no escuro, sabe? Se acaba a luz... Ninguém enxerga a placa. E a iluminação de emergência... Também falhando. Ou ausente em vários pontos críticos, corredores, escadas. Complicado. E a parte elétrica?
que muitas vezes é onde o fogo começa, e para-raios. Então, a pesquisa apontou isso também. Instalação elétrica com sinais de manutenção insuficiente, talvez mal dimensionada. Acharam fiação exposta, energizada em caixas no chão, na parede, um risco claro de curto-circuito, né? Que é uma causa super comum de incêndio. Com certeza. E para fechar o pacote, o SPDA, o Sistema de Para-Raios. Sim. Desativado. Roubaram um cabo de descida, um cabo essencial para o sistema funcionar. Ou seja, o prédio estava desprotegido contra raios também. Meu Deus, é um quadro, assim, desolador da parte física da infraestrutura. Mas a pesquisa não parou aí, né? Foi ouvir as pessoas, o que os gestores, a diretoria, disseram disso tudo. Então, nas entrevistas eles reconheceram os riscos, sabe? Não negaram. Mas as justificativas caíam muito na questão da falta de dinheiro, da burocracia do serviço público, aquela coisa, né? Discurso padrão, muitas vezes. É. E o que chamou a atenção foi que eles mostraram desconhecer algumas leis específicas, tipo a do Dia Nacional da Segurança que a gente falou, e até uma certa confusão sobre se precisava mesmo ter comissão de segurança para servidor público, tipo a CIPA, que tem empresa privada. E precisa? Precisa. Existe a CSSP, que é a Comissão Interna de Saúde do Servidor Público. É a CIPA do Serviço Público, basicamente. Mas parecia que eles não tinham muita clareza sobre isso. E eles falaram de tentativas anteriores de organizar a segurança. Tipo, já tivemos CIPA, já tivemos brigada, mas parou. E admitiram problemas graves, tipo não ter bomba para jogar água no incêndio ou reserva de água. Sim, confirmaram que já houve essas iniciativas, mas que não foram para frente, foram descontinuadas. E admitiram sim essas falhas bem críticas na infraestrutura. Um ponto interessante da fala deles foi a ideia de que, bom, primeiro a gente arruma tudo, faz a reforma completa, aí depois a gente pensa em treinar as pessoas e em conscientizar. Mas isso parece inverter a lógica, né? A conscientização não deveria vir junto, ou até antes? Exatamente. Prevenção tem que caminhar junto. Parecia um foco muito grande em esperar um grande projeto de reforma e menos em ações contínuas, na manutenção, na cultura de segurança no dia a dia, com o que se tem agora. Entendi. E o engenheiro de segurança da reitoria? Alguém com uma visão mais técnica, talvez mais ampla sobre todos os campi. O que ele disse? A visão dele foi bem forte. Ele confirmou que os problemas elétricos e de segurança lá no Campo São Paulo eram gravíssimos. Chegou a dizer que era a pior situação no estado entre os campos do IFSP. Nossa, pior situação no estado. E ele apontou uma dificuldade enorme para atuar. Falta gente, falta técnico de segurança em cada campus para estar lá no dia a dia. Aí os engenheiros como ele acabam ficando na reitoria, mexendo mais com papel, com burocracia, do que na ponta fiscalizando. Faz sentido. E ele foi bem direto ao ponto. Diz que segurança não parecia ser prioridade de verdade na instituição, que era um assunto renegado. Ele falou do AVCB, ou Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros, aquele documento que prova que o prédio está seguro? Falou sim. Mencionou que a falta do AVCB era um problema crônico na maioria dos campos, não só naquele. E que a exigência do alvará de funcionamento pela prefeitura acabava sendo uma forma indireta de forçar a barra, sabe? Porque sem AVCB, teoricamente, não tem alvará. Mas na prática a gente sabe que muito prédio público funciona há anos sem AVCB, né? Infelizmente, sim. É uma realidade. E os alunos? O que eles pensam disso tudo? Afinal, são eles que estão lá todo dia. A pesquisa fez um grupo com eles depois de um curso de segurança, né? Que o próprio pesquisador deu. O que saiu dessa conversa? Isso foi muito revelador. Os alunos contaram que a percepção deles mudou completamente. Antes do curso, muitos falaram: eu nem reparava nessas coisas. Passavam todo o dia pelos riscos e não viam. Normalizavam também, talvez. Exato. Mas depois do curso, começaram a enxergar tudo. A porta bloqueada, o extintor vencido, a falta de sinalização. E aí vem um sentimento forte de vergonha, sabe? De injustiça. Como pode uma instituição pública, que devia dar o exemplo, estar assim? Eles perceberam essa questão da segurança ser deixada de lado. Aquela cultura do nunca aconteceu nada. Perceberam total. Usaram expressões tipo, a verba some. O pessoal fala, mas nunca pegou fogo aqui.
Reconheceram que tinha um elemento cultural mesmo nessa negligência toda. E concordaram que os problemas que eles viram em lugares específicos, tipo no auditório ou nas saídas, eram só um retrato do campus inteiro. E o mais interessante, talvez, eles mostraram vontade de participar, né? De ter CIPA, brigada, treinamento prático, simulado de evacuação. Muita vontade. Isso foi um ponto alto. Queriam se envolver, queriam aprender a agir numa emergência. E outra coisa muito legal que eles relataram, O quê? depois do curso, eles começaram a reparar na segurança em outros lugares. No shopping, no cinema, no trabalho. Aquele conhecimento não ficou só dentro do campus. Isso é fantástico, mostra o poder da educação para a segurança, né? Muda o olhar da pessoa para a vida. Sem dúvida. Reforça muito a ideia de que investir em educação e em cultura de segurança é tão ou mais importante do que só comprar equipamento. E para fechar a pesquisa, quais foram as recomendações gerais? Além do curso que ele deu, o que mais a dissertação sugeriu? Basicamente, um plano de ação. Curto prazo. Focar na conscientização. Dar mais cursos, formar a Brigada e a Comissão de Segurança, a CSESP. Médio prazo. Correr atrás do AVCB, fazer os planos de risco e de saúde ocupacional, PPR e PCMSO. E longo prazo, aí sim, a reforma geral da infraestrutura. O curso foi uma ação de curto prazo, né? Uma intervenção direta. E deu resultado mesmo, medido pelos questionários. Deu sim. Os questionários antes e depois mostraram isso. A maioria não conhecia a lei do Dia Nacional da Segurança. A percepção inicial sobre a segurança lá era meio dividida, mas bastante gente já achava regular ou ruim. Depois do curso, a percepção dos riscos aumentou muito, a importância do tema ficou mais clara para eles. E teve algum ponto que eles acharam mais urgente para melhorar? Sim. Quando perguntado sobre a maior urgência, o que mais apareceu foi a sinalização de emergência. Aquela coisa de saber para onde ir, né? Faz sentido. É o básico para conseguir sair. Bom, então, para a gente amarrar tudo, o que essa pesquisa do Marco Aurélio nos mostra é um contraste brutal, né? Entre um monte de lei de segurança contra incêndio, que a gente tem que parece completa, e a realidade perigosa, precária, dentro de uma instituição pública importante. Exato. Falhas em tudo. Na estrutura física, na gestão e nessa cultura que parece que normaliza o risco, subestima o perigo. É um retrato que preocupa e serve de alerta, né? Mesmo sendo um estudo de caso específico, ele levanta bandeiras vermelhas que provavelmente valem para muitos outros lugares no Brasil. Questiona se as políticas estão funcionando e se a segurança é mesmo prioridade na educação. Com certeza. E aí fica uma provocação para a gente pensar, né? A pesquisa aponta os desafios, falta de dinheiro, burocracia, essa cultura que minimiza o risco. Nesse cenário todo, será que a solução é só criar mais lei, mais norma? É a grande questão, né? Ou será que a chave está em outro lugar? Claro, tem que fiscalizar o que já existe, óbvio. Mas será que o principal não é fomentar uma cultura de segurança de verdade, que venha de dentro para fora? Como assim? Uma cultura em que a própria comunidade, alunos, professores, funcionários se sintam parte da solução, sabe? Que cobre, que participe, que proponha. Mesmo sabendo que não tem dinheiro para tudo, que a administração é lenta. Onde será que está a maior alavanca para mudar isso de verdade nas nossas escolas, nas nossas universidades? Fica aí a reflexão. Segurança do trabalho em ação.